E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, como a gente estava no mês de prova aí, aliás, na semana de prova, a gente não teve vídeo, né? Mas, né, porque a gente não teve vídeo, que as atividades não estão acontecendo. Tem um calendário aí justamente para poder indicar para vocês que está acontecendo sim, certas atividades. Então não deixe de fazer todas as atividades. No caso, a gente vai corrigir hoje as atividades do dia 28, ó, que foi a página 205, a página 208. Beleza? Então vamos lá. Quando for no final do vídeo, eu vou colocar para vocês à parte o calendário do mês de outubro, certo? Já. Se por acaso nós conseguirmos retornar agora, né, às aulas presenciais no mês de outubro, esse calendário ele vai ser alterado, tá certo? Porque a gente vai fazer as atividades em classe e umas em casa. A gente vai fazer a divisão, certo? Por enquanto, como vocês estão fazendo só em casa, vocês vão fazer tanto a atividade de classe como a atividade de casa, tudo em casa. Aí algumas pessoas falaram assim, professor, mas as atividades estão grandes demais, tem muitas páginas. Pessoal, é claro que vai ter muita página, porque é atividade de classe e atividade de casa que vocês vão fazer somente em casa, ok? Então, por esse motivo, são muitas páginas, alguns dias, né? Não são todos, ok? Então vamos lá, vamos nossa correção. Ó. Questão 1 diz o seguinte, ó, o que é exploração sustentável, né? Se você tiver lido o texto, você sabe responder o que é uma exploração sustentável, né? É não retirar o que? Não retirar do meio ambiente mais do que se pode repor da natureza, ok? Ou repor naturalmente, beleza? Se você precisa de 100 árvores, você tem que ter plantadas pelo menos 100 árvores, certo? Para repor essas árvores que você tirou. Tranquilo? Vamos lá, vamos para 2. Transcreva do texto o termo que a autora utilizou para dar credibilidade às suas informações, certo? Ela utilizou o que? Na opinião, né, de muita gente, alguns pesquisadores e fundação de zoobotânica, ok? Zoobotânica. Quarta questão, né? Leia o trecho abaixo referido ao primeiro parágrafo, que diz o seguinte, dentro do box aí, ó. A cada controlada, dizia alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies, além de gerar receita, ok? Além de gerar receita. Qual é o sujeito do verbo destacado? Você vai ter o verbo destacado aí, pôde, ó. O sujeito seria o que? A caça controlada, beleza? Seria a letra B, né? Como se classifica esses sujeitos, né? O sujeito ele vai se classificar como, pessoal? Ele vai se classificar como não sujeito, beleza? Como não sujeito, não, desculpa. Ele vai ser classificado como o quê? Como a caça controlada, certo? Segunda questão, como se classifica esse sujeito? Ele vai se classificar como o quê? Como sujeito simples, certo? Só como um sujeito simples. Letra C, reescreva esse trecho sublinhando sublinhando o termo por a caça sustentável e a conscientização. Bora lá. A caça sustentável e a conscientização, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécie além de gerar uma receita. Beleza? Quarta questão. Analisando a estrutura gramatical do filtro, parágrafo do parágrafo, responda: qual é o sujeito de forma verbal prevaleceria? Desculpa, preservaria. Seria proibi-la, ok? Seria proibi-la. B. Como se classifica o sujeito da forma verbal tiraria? Seja o sujeito que seja o sujeito desidencial, ok?
que a gente consegue encontrar pela desinência do verbo, certo? Vamos lá. Quinta questão. A resposta à primeira pergunta do texto é, é positiva somente o que? É positiva somente a letra A, ó. A caça, né, e a derrubada de árvores, ok? Bora lá. Sexta questão. O texto informa que a permissão da caça no Rio Grande do Norte, desculpa, no Rio Grande do Sul, tem como objetivo o quê? Tem como objetivo qual seria a letra? Seria a letra C, ó, controlar o número de animais de uma determinada espécie. Sétima questão. É correto afirmar que em relação à Amazonas, é o que correto afirmar? Seria a letra A, ó. Melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir a corte de a- impedir o corte de árvores. Nona questão, oitava questão. Ou seja, um corte selecionado e controlado, né, utiliza frase. Considerando o contexto, a frase reproduzida acima contém uma noção de letra B, certo? Letra B. Explicação. Bora lá, para frente. A novidade agora é que algumas espécies, símbolos da. Calma aí, pessoal, que eu me perdi aqui. É porque no meu computador fica várias telas abertas e de vez em quando elas abrem uma aqui para mim. Deixa eu fechar aqui. Aí para vocês não aparece, certo? Só aparece para mim. Fechando aqui. Pronto. Ou seja, um corte selecionado e controlado, né? Última frase. Considerando o contexto, a frase reproduzida acima contém uma noção de o que? Seria a letra D de dado. Uma noção de explicação, certo? Nona questão. A novidade agora é que algumas espécies símbolos da preservação, como a onça pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável, né? Final do parágrafo 14. Final do parágrafo 14. Do parágrafo 14, não, pessoal. De novo aqui a telinha que abriu. Final do parágrafo, do primeiro parágrafo. Essa afirmativa consiste, considerando-se o contexto, significa, em outras palavras, que seria a letra E de Eva, ó, poderão até mesmo ser caçados com controle dos órgãos responsáveis, ok? Nós vamos ter aí o texto 2, ó, o texto 2 ele vai responder aí as questões da 10 até a 14, ok? Da 10 até a 14. Então diz o seguinte, ó, de acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem seria o que? Letra A. Foi aceita por causa de todos os países em execução, né? De um pouco que não a adotam, beleza? Direito que alguns não adotam. 11. 11 seria o seguinte: na oração, os direitos enumerados incluem os direitos civis, né? O sujeito do verbo incluir é o que, pessoal? Seria a letra C de casa, ok? Os direitos enumerados, ok? 12 diz o seguinte: o exercício dos direitos e da liberdade individuais são e é limitado pelos respeitos aos direitos e à liberdade de outrem, né? Final do texto. A frase que tem como exemplo, a frase que tem como exemplo palavra, palavras, o outro sentido desta é o que? Seria a letra C também, ó. Os direitos de um novilho, né? Os direitos de um novilho
Bora lá. 13ª questão. Após a leitura do texto e com base em seus conhecimentos, identifique o trecho em que o sujeito da oração é composto. Pessoal, seria a letra E de Eva, certo? Letra E de Eva. 14ª e última questão diz o seguinte: os seres humanos nascem livres. E quais os direitos, né, e dignidade, né? A afirmativa acima é reforçada no seguinte trecho, né, do texto. Seria em qual a parte do texto? Seria a letra E. Seria a letra E. Beleza? E assim, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião, né, política e religiosa. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui, certo? Fiquem atentos ao calendário aí de outubro, que a gente vai começar a fazer as atividades do mês de outubro, tá certo? Abraço para vocês e boa noite, né? Ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.